Abram a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu estava esquecendo, preste atenção aqui. Semana que vem, domingo que vem, é a semana da Páscoa, domingo, e a gente vai fazer um culto especial aqui, amém? Nós vamos parar com Atos, vamos trazer uma ministração especial sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus aqui, amém? E os adolescentes aqui vão fazer uma apresentação aqui, amém? Então vai ser um culto especial e vai ser a nossa ceia também. Eu sei que a gente faz o último domingo do mês, mas como a gente vai falar sobre o nosso Jesus, sobre sua vida, morte, ressurreição e crucificação e ressurreição, a gente vai estar aqui trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, amém? Glória a Deus. Então, convide outras pessoas para estar aqui conosco, para ouvir a mensagem de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, amém? Vamos lá? Ô Misa, você não quer gravar o áudio? Tá gravando já. Tá gravando aí? Ixi, a cara dele aí tá falando que não tá gravando não. Não, mas tá. Confia. Confia? Tem certeza? Sim. Versículo 42, irmãos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, pela tua graça e infinita misericórdia, eu te peço nessa manhã que o Senhor fale conosco e edifique a nossa vida, meu Pai, para que nós possamos entender as suas verdades. E a partir das suas verdades nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, viver. Viver pelo poder do teu Espírito, viver pelo poder da tua palavra, viver, meu Pai, confiando que o Senhor é o Deus da nossa vida e que não há outro Deus ao qual nós possamos esperar e crer, Pai. Espírito Santo de Deus, que essas palavras possam tocar o nosso coração, que essas verdades que serão ministradas aqui possam ser conectadas, meu Pai, à nossa vida e a partir delas, meu Pai, nós possamos, Senhor Jesus Cristo de Deus, nos convertermos a Ti, voltarmos ao Senhor, voltarmos às Tuas palavras, às Tuas sagradas Escrituras e a partir disso meditarmos de todo o nosso coração e vivermos, meu Pai, uma vida para a Sua glória na dependência do Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu acabei de ler 5 versículos aqui para vocês, que para mim, é o suprassumo do que Jesus queria demonstrar. Lucas aqui agora, obviamente ele não vai tratar por detalhes, mas ele vai revelar qual era o ponto final do que Deus queria realizar. Obviamente ele não fala de pontos cruciais do que tratava os relacionamentos dos novos cristãos, mas ele resume aqui nesses 5 versículos como é que os cristãos viviam. E aqui a gente precisa entender, e aqui é a raiz de uma verdadeira comunidade centrada em Jesus Cristo e cheia do Espírito Santo, que precisa fazer menção no nosso coração e na nossa vida e a forma como eu e você a gente precisa viver. Aqui a gente estuda os primeiros passos, e nos primeiros passos eu não quero trazer só uma ideia, mas eu quero trazer a verdade de Deus, como é que Deus está salvando a nossa vida, e qual é o plano de salvação de Deus, para que a gente possa entender de uma forma bem clara, para onde Deus quer nos levar. E aqui esses versículos fica claro qual é a vontade de Deus para a sua igreja, qual é o estilo de vida da igreja, como é que a igreja tem que compreender a forma como eles devem viver. Quando a gente fala em redenção, para simplificar aqui,
É exatamente o que Cristo quer fazer na nossa vida. Deus, desde a criação, criou o Éden, e tudo que Ele criou era para viver de uma forma perfeita, amém? A gente aprende isso nos primeiros passos. Só que por causa do pecado, e a gente sabe muito bem disso, a gente o quê? A gente atrapalhou tudo, né, irmãos? A gente quebrou o nosso relacionamento com Deus, a gente quebrou o relacionamento com o próximo, agora a nossa natureza é inclinada para o mal e a gente vive pecando. E Deus agora quer fazer o quê? Deus quer redefinir todas as coisas. Deus agora quer salvar a humanidade e colocar de novo nesse novo Éden. Ele quer trazer de novo essa paz. Ele quer trazer de novo essa harmonia. Ele quer trazer de novo essa perfeição que Adão e Eva viviam, que nós não vivemos hoje. Quando a gente fala da nova Jerusalém, quando a gente fala no novo céus, da nova terra, é exatamente isso. Deus quer transformar a nossa vida, nos levando de volta para o princípio, para a nossa origem, que é uma vida perfeita em Deus, amém? E quando nós entendemos a obra de salvação de Jesus, é exatamente essa expressão aqui. Vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui do que aconteceu nesses 2 primeiros capítulos. O primeiro capítulo a gente viu aqui que Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele ficou quantos dias, irmãos? Com os seus discípulos? 40 dias, amém? E a Bíblia vai falar que Ele teve 40 dias com os seus discípulos, trazendo provas incontestáveis a respeito da sua ressurreição. Ele estava deixando claro ali para os seus discípulos, dizendo, olha, tudo aquilo que eu tenho falado para vocês do reino de Deus é verdadeiro. Olha o meu corpo transfigurado. Olha o novo céus e a nova terra sendo representada aqui em mim. Depois que ele andou 40 dias fazendo milagres e prodígios ali também no meio do seu povo, ele se ascendeu aos... Então ele foi assunto aos céus. E os discípulos agora estavam com uma promessa dada por Jesus lá no versículo 8 do primeiro capítulo, vocês lembram? Que era, não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E esse poder, Jesus Cristo vai falar para os seus discípulos que era o poder para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus. Testemunhas do que, irmãos? Testemunhas desse evangelho, desse poder de Deus que capacita crentes como eu e você, falhos, pecador, insensato, imaturo, poder para que a gente possa testemunhar essa nova Jerusalém aqui na terra. Esse novo ambiente de ser cristão e ter vida a partir de nós mesmos, não, a partir do Espírito Santo de Deus. E é isso que acontece, não é verdade? A gente vê que eles se organizam, separam Matias para ser o novo apóstolo. Ali eles estavam com essa representatividade de ser uma grande bênção diante da presença de Deus. E eles obedecem Jesus Cristo. Eles ficam em Jerusalém e ali eles estão fazendo o quê? Em oração, em comunhão, em vida. Até que de uma forma, de repente, o que acontece? Lucas vai dizer que como de um vento impetuoso, invadiu aquele ambiente, e eles foram tomados por línguas repartidas como de fogo, ou seja, algo ardente, algo poderoso, e eles começaram a falar em línguas maternas do povo que estava visitando a festa do Pentecostes. E ali o povo ficou surpreendido, falando, meu Deus, como é que eles podem falar na língua materna? Eles não são galileus, não são o pessoal lá do interior, homens iletrados, que mal sabem falar o judaísmo daquela época. Eles estão falando agora na língua materna onde eu vivo. E eles ficaram impressionados. Pedro se levanta e faz a ministração, irmãos. Uma ministração bíblica, cristocêntrica, onde ele apresenta Jesus como um Deus vivo, como um Deus poderoso, como um Deus soberano, que ressuscitou e não está mais no meio do povo. Ele está o quê? Aos céus, à direita de Deus. E essa ministração é um impacto profundo no coração de mais de 3.000 pessoas. E essas pessoas o quê? Se convertem ao Senhor. Eles voltam, se arrependem, entendem que Jesus teve que morrer na cruz por causa dos seus pecados. Eles reconhecem que eles eram pecadores e agora se tornam cristãos. Obviamente essa palavra cristãos não era conhecida ainda no meio do povo daquela época. Eles simplesmente seguiam Jesus. Simplesmente agora eles criam que Jesus era o único e suficiente Salvador da vida deles. E a partir disso, a vida deles é completamente transformada. O Espírito Santo desce sobre a vida de pecadores.
Pecadores se arrependem dos seus pecados. Agora reconhecem que não existe outro Deus que eles devem louvar além de Jesus, o seu único e suficiente Salvador. Eles reconhecem que o que matou Jesus na cruz foi os seus pecados, foi as suas ofensas contra Deus. E eles agora reconhecem que o amor de Deus é incondicional e salva pecadores que não mereciam a graça de Deus. Eles agora têm um coração transformados por Deus. Então, nesse enredo dessa história, nós chegamos agora para compreender qual é a vontade de Deus para uma comunidade que é salva, para uma comunidade que agora é transformada. E esses 5 versículos, irmãos, diz a respeito disso. O primeiro versículo vai dizer assim, se você tiver com a Bíblia aberta, é muito melhor para você me acompanhar aqui. E vai dizer que esses irmãos, quando eles estavam juntos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Olha só que interessante, irmãos. Olha que coisa linda aqui. Uma igreja, uma comunidade, pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mostram evidências que o Espírito Santo agora habita no meio deles. E 4 pontos aqui me chamou a atenção. Eles não eram organizados para dizer, olha, vamos sistematicamente viver assim. Não, naturalmente eles viviam a forma como eles viviam. E agora Lucas vai resumir a forma como eles viviam. Eles viviam perseverando, irmãos. Primeiro ponto é muito essencial. Eles perseveravam. Crente tem que ser perseverante, não é verdade? Porque senão a gente está sempre desanimando, desistindo. Ai, não vai dar certo, Deus não me ama, as coisas não vão acontecer. Não, irmãos. Pessoas que agora têm o Espírito Santo de Deus têm que ser perseverante. Tem que crer que apesar da circunstância, Deus é fiel para estar com Ele no meio das dificuldades mais imensas que a gente possa passar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo é perseverar no caminho. É acreditar no nosso Deus que é fiel. E eles perseveravam. E eles não perseveravam a partir dos seus sentimentos. Eles não perseveravam a partir das suas emoções. A partir das experiências que eles tiveram em falar em línguas e idiomas daquela época. Não, eles não perseveravam nisso. Lucas vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É interessante isso, porque em muito tempo da minha vida, eu fui ensinado que teologia, doutrina, mais o Espírito Santo era uma coisa que não combinavam muito. Né? Você já ouviu aquela palavra, doutrina esfria? A doutrina e o Espírito Santo não é uma coisa que combina muito. Cara, você precisa... não, você quer ler a palavra de Deus? Não, mas o negócio é ser usado pelo Espírito Santo, irmãos. Né? O negócio é dar lugar. Né? Aí, esse negócio de teologia, de ser teólogo, de entender as doutrinas bíblicas, isso é mais para pastor e para mestre. A igreja não, a igreja tem que dar lugar ao que Deus está fazendo. E glória a Deus e aleluia, amém? Só aconteceu isso comigo, né? Com vocês nunca aconteceu isso não. Você já ouviu isso aí? Teologia esfria? Eu já ouvi muito isso aí. E a verdade, eu sou bem sincero aqui para vocês, que de certa forma, eles não estão errados. De certa forma, se a gente for pensar, e durante anos que eu estou diante da presença de Deus e convivendo com irmãos, a teologia esfria sim. A teologia em si, ela apaga fogo, mas ela apaga o fogo estranho. Ela é um extintor para fogo estranho, para movimentos que aparentemente parece de Deus, mas não transforma caráter. Que aparentemente é Deus falando, mas não transforma vidas. O que nós estamos vendo aqui de uma igreja, é uma igreja que verdadeiramente vivia na constância da vida de doutrina, ou seja, eles perseveravam na doutrina, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Então uma coisa não é dicotomia da outra. As duas são importantes. As duas são essenciais, não há como, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja robusta das doutrinas sagradas. Aqui a gente faz questão de comprar livros para que vocês possam ler a Bíblia junto com livros que vão te auxiliar. A Bíblia, amém, irmãos, é a palavra de Deus. Nós precisamos lê-la todos os dias
Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias. Nós compramos alguns livros que são referências bíblicas para poder te estimular a ler o que mais? A ler mais livro? Não, ler mais a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. E é isso que uma igreja cheia do Espírito Santo faz. Ela se inclina às doutrinas sagradas. O salmista ele vai dizer, em Salmo 109, verso 105, que a palavra de Deus, ou seja, a lei de Deus, é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então a palavra de Deus é essa clareza, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que precisamos nos aprofundarmos nas doutrinas. Nós precisamos auxiliar a nossa vida e as nossas decisões a partir da palavra de Deus. Não tem como ser um cristão maduro se nós não tivermos ciência do que nós somos. E só é essa revelação verdadeira se nós entendermos a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não está, irmãos, de acordo com a forma como você vive, ela não é luz para você. Ela não é um guia para os seus caminhos. O salmista ele vai dizer muito bem, ela é luz, irmãos, ela ilumina, ela traz claridade nas decisões que você vai tomar. Enquanto as suas emoções querem tomar decisões a partir das suas vontades, a palavra de Deus vai trazer clareza, vai dizer, olha, isso aqui não é bom para você. Isso aqui não é direito para você. Talvez você está buscando um caminho que não é o mais correto. Então a palavra de Deus é isso. Ela é o quê? Ela é luz. Ela é uma lâmpada para os nossos caminhos. Nós precisamos da palavra de Deus, amém? Amém. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, amém? Amém. Meu salmos preferido é o quê? Salmos 1, todo mundo sabe disso, né? Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, nela medita de dia. Assim seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que a gente fizer, nós vamos. Isso só é uma promessa dada por Deus naquele que medita na palavra de Deus de dia e de... A palavra de Deus é essencial para uma igreja, irmãos. Senão nós vamos ser como uma folha levada a um vento, levada por uma doutrina, levada por outra, levada por sentimento. Não, nós precisamos ser uma igreja robusta no ensinamento. Então, temos que perseverar, irmãos. É assim que nós vemos a história da igreja. Há mais de 2000 anos, como é que os pais da igreja combatiam a falsa doutrina? Com a verdade. Então a verdade é essencial para a gente combater o falso ensinamento, o liberalismo, o humanismo, a religiosidade. No nosso tempo aqui é o quê? O neopentecostalismo, os coaches. Como é que nós vamos combater as falsas verdades? Com a verdade. E nós como igreja, meus irmãos, nós precisamos perseverar em conhecer Deus através de sua palavra. Amém? Entretanto, irmãos, a gente sabe também, e isso aqui é muito importante, que às vezes ser pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, vai talvez nos colocar em um coração muito aquém do que a gente deveria viver. A igreja ela precisa estar robusta em relação à sua doutrina, aos seus ensinamentos. Hoje a gente tem a nossa confissão de fé, hoje nós temos o nosso pacto de membresia, hoje nós ensinamos através dos primeiros passos, hoje nós pregamos aqui de uma forma expositiva, hoje nós nos encontramos aqui a sexta-feira para ler os livros, nós incentivamos, nós estamos nos nossos discipulados, lendo a palavra de Deus, nos orientando diante da palavra de Deus, mas nós não podemos esquecer que um verdadeiro coração transformado, cheio do Espírito Santo, é apaixonado pelo reino de Deus. Então, ter uma ortodoxia muito boa não é suficiente. Nós devemos ter uma ortopraxia. A gente deve pegar as doutrinas sagradas e transformar a nossa vida de uma forma apaixonante, para que as pessoas possam ver que nós não só conhecemos, mas nós vivemos aquilo que Deus tem falado na nossa vida, amém? Então nós temos que ser uma igreja, irmãos, teologicamente robusta, mas emocionalmente vibrante. As doutrinas têm que estar enraizadas nas nossas veias. Nós precisamos chamar o Espírito Santo de Deus para nos capacitar a sermos vida para outras pessoas, amém? A igreja primitiva era assim. Elas perseveravam, irmãos, no quê? Na doutrina, mas também perseveravam o quê? Na comunhão, irmãos. Comunhão. E é isso que é muito lindo. E é isso que a gente precisa entender. O quanto que a igreja deve viver em comunhão. O quanto que a igreja deve viver juntos.
O quanto que agora Deus está salvando uma nova família. Nós somos uma família, amém? Nós estamos juntos, amém? Nós estamos aqui agora para perseverarmos juntos, dependentemente da situação que a gente for passar, irmãos. Nós estamos juntos aqui porque Deus nos uniu para vivermos em comunhão. E esse comunhão aqui é tão lindo, porque o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses 3,14, que sobretudo que a gente deve se revestir do amor, que é o vínculo de toda a perfeição. Ele está dizendo aqui, irmãos, para a igreja de Colossos, que o que une duas pessoas diferentes, o que une duas histórias diferentes, o que nos faz permanecermos juntos, o que nos faz permanecer um auxiliando o outro, é o amor. E esse amor tem nome, é Jesus Cristo. Ele é o amor. Ele é o Senhor da nossa vida. E quando nós entregamos a nossa vida para Ele, e quando nós entregamos tudo que nós somos, nós agora entregamos a nossa vida a serviço dEle. E o que Ele mais nos pede, irmãos? Que nós devemos amar Ele acima de todas as coisas e amar o próximo. Aí Jesus vai dizer, um novo mandamento vos dou. Você não vai mais amar o próximo como você ama a si mesmo, mas você vai amar o próximo como eu amo a igreja. E como é que Jesus ama a igreja? Um amor sacrificial, o amor por inteiro, o amor que entrega a vida, o amor que ama de uma forma incondicional. Jesus agora nos estimula a amar pelo poder do Espírito Santo de Deus, amar como Jesus amou a sua igreja. E é isso que a igreja de Atos estava vivendo, né, Misa? Vivendo em comunhão, vivendo juntos. E essa comunhão, irmãos, é muito mais simplesmente do que estar simplesmente juntos, mas é sobre ser um. Comunhão não é só estar no mesmo lugar, como nós estamos aqui. Comunhão é sermos um. Se você for ler comigo o versículo 44, irmãos, 44, vai dizer assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa palavra comum aqui é exatamente isso. Agora nós somos um. É engraçado que, para ilustrar isso aqui, lá em casa, nós somos em 5 pessoas. E lá não existe lá em casa, essa mesa é minha, essa cadeira é minha, essa geladeira é minha. Esse pão é meu, esse leite é meu. Não existe o meu lá, existe o nosso. Todo mundo se sente pertencente daquilo que é bênção de Deus para a nossa casa. E isso é tão importante para a nossa vida, porque lá não existe eu estou criando alguma coisa, mas nós estamos criando alguma coisa. Eu sou abençoado por Deus, mas nós somos abençoados por Deus. Lá não existe o pertencimento individualista, mas existe o pertencimento coletivo. Por quê? Porque lá nós somos uma família. E quando nós lemos aqui, gente, é muito claro isso. Eles viviam tudo em comum. É a nossa mesa, é o nosso pão, é a nossa comida, é o nosso leite, é o nosso tempo. Não existe o meu tempo, eu faço, eu posso, mas nós podemos, nós vamos fazer, nós operamos, porque nós somos um. E o que eu faço é em comum com você. Porque agora Deus chamou não um povo para competir quem é melhor, mas Deus chamou um povo para unir, para que a glória de Deus seja manifestada através da nossa união, irmãos, da nossa unificação. Porque uma verdadeira espiritualidade de igreja não é o tanto de talento que ela tem, mas as profundas verdades de relacionamento que ela consegue concretizar. E essa é a pergunta, irmãos, que a gente precisa fazer para nós: o quanto nós nos sentimos pertencentes a tudo isso. Não é a minha caixa de som, não é o meu ambiente, não é o meu instrumento, mas é o nosso. Nós fazemos juntos para a glória do nosso Deus. E isso é muito legal, irmãos, porque é tudo em comum. Não existe alguém maior, não existe alguém melhor, não existe pessoas separadas e ali existe um glamour melhor para Pedro, existe um glamour melhor para João. Não! Todos viviam em
comum, porque nós somos agora uma família que fomos resgatados e salvos pelo mesmo sangue de Jesus na cruz, porque o único que deve ser exaltado aqui é quem, irmãos? Quem, irmãos? Vamos falar mais alto? Quem é o único que deve ser exaltado aqui, irmãos? Jesus. E nós estamos aqui em comum, irmãos. Quem toca, quem prega, quem canta, quem serve, quem arruma. Nós estamos aqui na mesma unidade para a gente adorar e a gente glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Jesus. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus? Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Senhor? Aqui nós não vamos ver essa cultura de imparcialidade. Eu lembro que uma vez nós fomos convidados para uma igreja de uma amiga nossa, e lá era um evento, um congresso diferente, um evento diferente, onde nós estávamos lá, e depois quando acabou o culto, né, ela chegou de canto pra gente e falou assim: olha, vocês aqui, eu estou convidando vocês especial aqui, vocês vão descer a escada aqui, vão lá embaixo, porque nós temos uma janta especial para oferecer para vocês. E a gente falou: opa, vamos jantar, Misa, vamos comer à vontade aqui. Aí a gente foi, tava eu, a Damares, aquele e os meninos, né? Tava só nós 5 lá de casa. A gente desceu e a gente tá lá esperando, né? Vai servir, a janta vai acontecer, blá, blá, blá. Aí a gente viu a fila, o que a gente foi fazer? A gente foi pra fila. Aí a gente tá lá na fila, daqui a pouco chega uma santa irmã, para não chamar de outra coisa, uma irmã de Deus. Ela veio perguntar de que igreja a gente era e de que pastor a gente era. Porque ali era fila só para as pessoas que foram convidadas. Não era para a igreja toda. Gente de Deus, irmãos. Aí eu fiquei meio sem graça. Falei: a gente foi convidado para estar aqui. Eu nem falei que eu era pastor, porque eu não fui convidado como pastor. Fui mesmo por causa da minha amiga. E a gente chegou lá e eu falei para Damares. Eu falei: aconteceu um negócio aqui. Meio que nós fomos expulsos da fila aqui. Aí a gente saiu da fila. Porque eu falei: a gente veio da igreja tal, porque algumas igrejas foram convidadas, alguns pastores, e a janta foi feita para eles. Irmão, você acredita que os membros da igreja, a maioria, foram embora? Porque não foram convidados, os membros da igreja, irmãos, foram embora, porque a janta especial era para os convidados. Irmãos, você entende a gravidade que é isso? Aí eu fui lá, nós conversou com a menina que chamou a gente, ela falou: não, vocês vão ficar na fila. Aí, você pensa que acabou? Aí, nós pegou o prato, né? Vamos comer. Aí nós sentamos, irmãos. Aí chegou outra abençoada de Deus, dizendo: vocês não podem sentar aqui, porque aqui é para os pastores. Aí eu falei: tá amarrado em nome de Jesus um negócio desse. Aí a Damares já brava, né? Que a Damares já não tem paciência nenhuma. Vocês vão ficar aqui, vocês daqui, vocês vão ver. Aí nós: sim senhora, nós não vamos sair daqui não. Nós ficamos lá sentados, mas a mulher ficou com carão, porque a gente sentou no lugar da onde eram os ilustres, os bambambãs, né? É isso, irmãos. Irmãos, é umas coisas que a gente vê, e assim, eu acho que vocês já passaram muito por isso, né? De dar honra àquele que tem um cargo eclesiástico muito maior, muito melhor. Eu já participei de evento também, cristãos, que eram servidos lá pra gente, a gente pegava umas cambuquinhas de salgado, alguma coisa, você via lá, pegava um copinho de refri, aí quando chegava o pastor, ele sentava na mesa, era um centro de salgado só para ele. Um centro de salgado, eu falei: rapaz, que inveja! Um centro de salgado só para o pastor, uma coca gelada de 2 litros só na mesa dele, enquanto a gente estava lá pegando fila para pegar uma cambuquinha com 5 salgados. Então, dá pra gente voltar para o versículo 44 e dizer nesse contexto aqui: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum? Tinha tudo em comum ali, irmãos? Era tudo nosso? Era tudo deles, né? E a sobra é nossa. A gente tá igual a mulher: Senhor, nem que as migalhas a gente coma aqui. A gente tá meio assim, né? Essa não é a mentalidade do reino de Deus, irmãos. A Bíblia fala que aquele que quer ser o maior tem que ser o mais que tem que servir. A gente precisa entender aqui, irmãos, de verdade, que o nosso coração não tem que estar se apegando a essas questões de o quanto nós precisamos honrar um homem, mas o quanto a gente precisa honrar a Deus. Vocês querem me honrar aqui? Vocês querem me honrar? Seja crente. Aí, um monte de B.O. vocês vão tirar das minhas costas. Seja crente.
Seja crente, é a melhor forma de se honrar o seu pastor. Seja crente, irmãos. Sirva a Deus, ame a Deus e busque a Deus de todo o seu coração. Amém? Amém? Então a gente tem essas culturas, às vezes, sabe, que aqui, eu lembro que tinha algumas pessoas que começaram a vir aqui para a igreja, aí a gente começava a conversar e ela falava assim, não, eu estou indo lá na igreja do Wellington. Ela, o Wellington, que fica lá no Serraria, eu estou indo lá na igreja do Wellington. Eu falei, mas a igreja não é minha. Ah não, mas é modo de falar. Mas esse modo de falar é a cultura empregada. É a igreja do Wellington, é a igreja do Wagner, é a igreja do Douglas, é a igreja do Gideão, é a igreja do pastor Francisco. Eu estou falando o nome de pessoas que eu conheço, tá, gente? Porque a gente costuma falar, é a igreja do fulano. E às vezes essa é a cultura que está dentro da gente. A gente fala mais da igreja, ou fala mais do líder do que está acontecendo na igreja. Olha, gente, olha o que Lucas está fazendo aqui. Lucas em nenhum momento está falando assim, a igreja que Pedro pregou e levantou 3.000 almas, Pedrão, hein? Que top, Pedro. Nossa, Pedro era isso, Pedro era aquilo. Não, ele começa a trazer um resumo do que acontecia na igreja. Então, quando falar da família Maktub, irmãos, presta atenção aqui, você vai falar assim, irmãos, eu estou indo numa igreja, rapaz, que a gente está participando de um discipulado abençoado, irmãos. E você pode fazer parte disso. Nós temos um culto de oração, irmãos, que é tão abençoador. Sabe, a gente tem um momento de um interceder pelo outro, um orar pelo outro. Nós estamos lendo um livro lá junto. Olha como tem constrangido a nossa vida. Como tem sido abençoado. E o nosso culto de domingo? Nosso culto de domingo é uma bênção. A gente toma um café junto, a gente está ali junto em comunhão. Depois é uma bênção terminar o culto. Aí se alguém perguntar, e quem é o pastor de lá? Você fala, o pastor é o Wellington. Aí você pode falar um pouquinho de mim, o pastor é uma bênção. E não se preocupa não, irmão, que ele é assim mesmo. Quando ele fala que está terminando, falta meia hora ainda. Mas é assim que funcionam as coisas lá. Aí sim você pode falar um pouco. Mas o que Lucas está fazendo aqui não é falando sobre um líder. Não é falando sobre o cara que pregou e ganhou 3.000 almas. Ele está colocando aqui o Espírito Santo agindo no meio de uma comunidade, amém? Ele está falando aqui do que o Espírito Santo faz quando ele vem salvar pessoas. Ele está dizendo, quando o Espírito Santo vem, nós vivemos a partir das doutrinas de Deus. Nós vivemos em comunhão, irmãos. E isso é tão lindo para a glória do nosso Senhor, amém? Eu lembrei mais uma vez aqui, a gente estava até comentando ontem, que uma vez a gente foi para uma vigília, aí o pastor presidente estava chegando. Aí tinha um cara lá cantando, nossa, o cara cantava tão bem, aí já estava naquelas notas, Misa, nossa, de puxar o fôlego, daqui a pouco um pastor pega o microfone no meio da música. Ô irmãos, vamos parar aqui um minutinho, no meio da música, irmãos, vamos parar um minutinho, o nosso pastor presidente chegou, vamos ficar de pé e vamos dar uma linda salva de palmas para ele. Você acredita nisso, irmãos? Foi o que a gente viveu. Nosso pastor presidente chegou. Vamos aplaudir. Aí, enquanto ele subia em cima do púlpito, não sentasse, o cantor ficou meio assim, depois foi voltar a cantar. Mas, gente, meu Deus do céu, que situação, irmãos. E o contexto que a gente vive hoje é o quê? Área VIP, né? As celebridades, os pastores famosos, tem que ter uma área separada para eles. É área VIP. E eles têm que estar separados da multidão. Eles não podem sentar no mesmo lugar. Existem cadeiras reservadas, porque os ilustres precisam sentar neste lugar. Eu não sei, parece que Jesus morreu, mas para eles colocou umas púrpuras, né, no sangue de Jesus, para esses caras que são mais iluminados. Não é possível. Eu não sei que Bíblia, que cultura esse povo lê, que quando a gente lê Atos capítulo 2 aqui, é completamente diferente, irmãos. É completamente diferente. Eles tinham tudo em comum, irmãos. Eles não aplaudiam mais o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. E quando aplaudiram lá em Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que você é louco? Foi Cefas, foi Pedro, foi quem que morreu por vocês na cruz? Não foi a gente. Um pode plantar, o outro pode regar, mas o único que dá crescimento aqui, o único que faz algo sobrenatural aqui, alguém que faz milagre aqui só tem um nome, esse nome é Jesus, e é Ele que vocês devem adorar e exaltar, somente. Eu que plantei, o Apolo que regou, não tem poder nenhum, a gente só está fazendo a vontade do nosso Senhor. Então, irmãos, de verdade, nós precisamos ser uma igreja que precisamos ter tudo em comum.
Nós precisamos ser uma igreja que precisamos ter tudo em comum. Aí, o terceiro ponto é o partir do pão, que traz no versículo, que traz a parte do versículo 1, né? Eu li aqui para vocês, versículo 42, na verdade. Aí o versículo 45 vai dizer assim: e vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto a todos, à medida que alguém tinha. Eu achei isso aqui muito interessante, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que agora está tomada pela palavra de Deus, ela é uma igreja que agora vive em generosidade e imparcialidade. Uma igreja, irmão, cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja generosa, é uma igreja imparcial. Eles vendiam as suas propriedades, distribuíam para todos aqueles que tinham algum tipo de necessidade. Então não era o Wellington que olhava para a família dele e falava assim: eu não quero saber se fulano está precisando, eu vou dar para quem eu amo mais. Não, eles eram imparciais, não importava se era da família deles ou não. Se era irmão da igreja, estava necessitando, então irmãos, vamos ajudar eles. Qual é a medida? Qual era a medida que eles mediam a necessidade? De acordo com a necessidade. Então eles eram generosos, eles eram imparciais. E é isso que a gente precisa entender, que a generosidade está relacionada à nossa confiança em Deus e o nosso desapego às coisas terrenas, irmãos. O quanto vocês são generosos vai revelar o quanto vocês confiam em Deus e o quanto o coração de vocês não estão se apegando às coisas dessa terra, amém? A gente precisa fazer uma alta análise da nossa vida como igreja, irmãos. E eu acho que é um bom termômetro a gente ver isso, é a gente pensar e fazer alguns cálculos que a gente não tem coragem de fazer, porque a gente sabe que a gente peca muito. Você já avaliou a porcentagem financeira que você ajuda no reino de Deus? Que você traz a sua oferta? Que você ajuda o necessitado? Você já avaliou o quanto financeiramente você é generoso? Porque, como eu disse aqui, a nossa generosidade vai estar relacionada à nossa confiança em Deus e o nosso desapego às questões dessa terra. Então, faz essa autoanálise aí comigo, meus irmãos. Quanto de porcentagem financeiramente você contribui para o reino de Deus? Que você coloca no altar de Deus, vamos dizer assim, e fala assim: Senhor, isso aqui é para a sua glória. Não que o nosso dinheiro todo não seja, tá bom? Mas que a gente, oficialmente, a gente ajuda o necessitado, a gente ajuda a nossa igreja, a gente ajuda aqueles que precisam. Como é que é a nossa porcentagem? Eu quero abranger um pouquinho mais. A gente pode falar do nosso tempo. Quanto o nosso tempo é generoso para o reino de Deus? Quanto eu gasto tempo com os irmãos no partir do pão? O partir do pão era estar junto, era ouvir, era falar, era compartilhar. Quanto do nosso tempo, irmãos, nós usamos para o reino de Deus? Ou será que a gente só consegue computar quarto domingo? Quanto do nosso tempo, irmãos, nós usamos também agora para os nossos bens? Quanto dos bens de vocês que Deus graciosamente deixou vocês adquirir, vocês usam para o reino de Deus? Seja o seu carro, seja a sua casa, seja o alimento da sua casa. Quanto disso você distribui para o reino de Deus? Quantas pessoas sentam na sua mesa, ou no seu sofá, ou no chão da sua casa? Quantas pessoas usufruem do seu carro, da sua casa, dos seus bens? Quantas pessoas usufruem também das palavras que saem da sua boca? Será que as suas palavras são palavras que edificam? São palavras que constroem? São palavras que vão trazer o reino de Deus para a terra? Meus irmãos, que tipo de igreja nós estamos sendo? Qual é o tipo de generosidade que sai de nós para a vida de outras pessoas? O reino de Deus agora é manifestado através da igreja do Senhor. E a cultura do reino de Deus é a forma como nós vivemos em serviço ao outro. Aqui é o supra-sumo, irmãos. Aqui dava para terminar Atos. De verdade. Aqui dava para terminar Atos. Dizer, é isso aqui que Deus quer do seu povo. Eu vou ler de novo tudo. Para você que estava dormindo aí. Porque são 5 versículos, presta atenção, não precisa ler, eu vou ler para vocês aqui, Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, seus bens e distribuíam em todos, à medida em que eles tinham necessidade. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia o que estavam sendo salvos. Isso aqui é cristianismo, o resto é balela. Congresso, sei lá o que, evento, isso tudo é balela. Se isso aqui não for a vida de igreja, o resto, irmãos, é balela. E montar grupo, e fazer não sei o que, e fazer campanha, e preparar voto, e não sei o que, é balela. Deus está revelando em 5 versículos aqui o que Ele fez na cruz para revelar em nós. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é relacionamento. Não tinha briga? Óbvio que tinha briga. Aqui ele está fazendo um resumo, irmãos. Ele não está tratando os detalhes, ele não está falando de pessoas perfeitas, que não teve falhas, e a gente vai ver nos próximos capítulos que teve muita falha, mas ele está resumindo a forma como a gente deve resumir a nossa igreja. Obviamente você não vai contar para alguém que você está se convertendo, dizendo, olha, eu tive um atrito com Misael, nossa, foi, meu Deus do céu. Não, você vai dizer, irmãos, o discipulado é assim, o momento de sexta-feira é assim, o momento de quarta-feira é assim. Nós vamos resumir assim como Lucas resumiu. O que é ser igreja, irmãos? O que é ser igreja tomada pelo Espírito Santo de Deus? O que é ser igreja que traz a nova Jerusalém para o nosso ambiente, que traz a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus para o nosso ambiente? E isso é ser igreja de verdade. Receba esses 5 versículos proféticos da palavra de Deus como estilo de vida, como a Mactube deve andar, como a igreja invisível de Deus deve andar. Fora isso, irmãos, joga fora. Se nós não vivermos isso, irmãos, nada vale. Essas são as verdades cruciais de uma igreja que vive para o reino de Deus. Poxa, eu fico tão emocionante, irmãos, eu fico tão emocionado quando, sabe, eu converso muito mais com a Damares, né? Eu fico emocionado de verdade. Esses dias, eu vou trazer um exemplo aqui. Me desculpa, viu, Keila? Mas eu fiquei tão emocionado, irmãos, porque a gente teve uma conversa lá em casa, alguns meses atrás, que eu sei que o que eu falei para Keila, ela não gostou muito, ela ficou meio chateada, porque ela tem uma visão diferente da minha em alguns aspectos, e tudo certo, você não precisa pensar igual a mim, amém? Se você pensar tudo igual eu aqui, você está de brincadeira. Amém? Está tudo certo. E a gente conversando sobre o reino de Deus, eu expus para ela esses 5 versículos aqui, para mim, o que significa ser igreja. E ali, num contraponto e tudo mais, nós terminamos a história assim. Eu vi que ela ficou meio assim, meio acanhada em algum tempo, eu não troquei uma ideia com ela, mas eu percebi. Mas eu orei muito por ela, para que ela pudesse entender aquilo que eu estava falando. E esses últimos tempos, eu tenho visto o quanto ela tem se esforçado para vencer alguns lados dela que por muito tempo ela não lutava. Que essa questão social, que essa questão de se conectar com mais outras pessoas, de gastar a vida dela, de estar mais com outras pessoas. E hoje ver ela, sabe, às vezes 10 horas, 11 horas com a Margarida lá, e esses dias, poxa, eu estava mó feliz porque eu estava lá embaixo na sala e ela estava lá com a Margarida e Jesus para cima e Jesus para baixo, e ela hoje vai lá na casa da Solange, pega o carro dela e vai lá fazer um discipulado que eu não mandei, que foi uma ideia do grupo delas, e cara, isso para mim é sincero, a causa dos nossos irmãos em oração. Mas, por que a gente não pode ser um pouco mais ousado? Porque a gente não pode ser um pouco mais intencional? Porque a gente não vê o contexto e fala assim, eu não vou orar daqui, eu vou orar lá. Eu vou sair da minha casa, eu vou ligar para essa pessoa e falar assim, irmão, eu quero ir lá orar por você hoje, eu quero impor minhas mãos em você. Eu quero te ouvir. Eu orei daqui, mas eu quero orar daí também. Porque é assim que a igreja vivia. Porque a igreja, ela vivia em
orações em comunhão, irmãos. Aí, se você ler o capítulo 43, você vai ver que viver em comunhão tinha essa conexão de responsabilidade um para com o outro. Ele vai dizer, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos... O evangelho mudou? O evangelho mudou? O poder de Deus diminuiu? E por que a gente não vê, às vezes, Deus curando e salvando pessoas? Como a gente vê em Atos. Eu não falo nem na mesma proporção, irmãos. Mas sentir a graça de Deus de saber que o evangelho não mudou. Que o poder de Deus não diminuiu. Mas a gente precisa entender se a nossa cultura de viver o reino de Deus é essa vida. E às vezes a gente precisa assumir que Deus não realiza coisas extraordinárias no nosso meio porque falta oração, é pouca oração e pouco sacrifício. É pouca entrega, porque a gente vai pensar, se eu for na casa do fulano eu não tenho carro. Aí, putz, eu só tenho pouco valor, se eu for de Uber vai dar R$16,50. R$16,50? Vai tirar talvez da minha conta de água. Aí a gente não pensa que quando dá sábado, a gente compra aquela pizza. E a gente não lembra que os R$16,50 era para pagar a conta de luz. A gente compra aquele hambúrguer, a gente toma aquele sorvete porque está muito calor. Para algumas coisas que são do nosso interesse, principalmente para encher a nossa pança, a gente não faz contas. A gente fala, está muito calor, a gente vai lá e compra. Eu quero muito aquele hambúrguer, a gente vai lá e come. A gente quer muito aquela pizza. A gente quer muito fazer um passeio, eu quero muito ir no cinema. É só R$33. Mas quando a gente vai para fazer uma visita no irmão, para gastar uma gasolina, ou para fazer alguma coisa, a gente faz conta, não faz? A gente faz muita conta, irmãos. Eu não posso comprar um livro, é R$16, está muito caro. Então a gente não faz sacrifícios em prol do reino de Deus. A gente não investe a nossa vida e a vida dos outros irmãos para ver Deus fazendo milagres na nossa vida. A gente não crê muitas das vezes que Deus vai prover nos momentos de mais necessidades da nossa vida. Meu irmão, Deus é nosso provedor, amém? E por que a gente teme tanto? E por que a gente não faz sacrifícios no altar do Senhor em prol da vida de alguém? E que entrega completamente a nossa confiança em Deus. O evangelho não mudou, o poder de Deus não diminuiu, irmãos. E as pessoas ainda precisam de salvação. E o que eu e você, nós estamos fazendo a respeito disso? O que eu e você, nós estamos fazendo a respeito disso, irmãos? Qual sacrifício a gente não tem feito em prol do evangelho, em prol do nosso Senhor Jesus Cristo? E para a gente finalizar, mais meia hora aí, hein? A Bíblia vai dizer no 46 e 47, diariamente perseveravam unanimemente no templo, partindo o pão de casa em tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa palavra singeleza aqui, na verdade, é humildade. A tradução correta. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Se coloque de pé. Se coloque de pé. De casa em casa, irmãos. Foi daí que a gente tirou, desse versículo que a gente tirou o nosso trabalho evangelístico que ainda não está nem engatilhando, né? A gente está ainda aí. E esse versículo de casa em casa que os irmãos viviam unanimemente. Irmãos, é unânime isso aqui, tá? Não era uma porcentagem da igreja, não, os irmãos unânimes. Abriam as portas da sua casa para receber irmãos, para partir o pão, para fazer refeições juntos, com alegria no coração e com simplicidade. Não é porque eles tinham muito, não é porque a mesa deles eram fartas, mas às vezes era só um pedaço de pão sem fermento lá, com uma taça de vinho, mas existia alegria naquela casa. Porque a alegria não era o banquete cheio, mas a alegria era o nosso Jesus. A alegria era o nosso Senhor que nos salvou, e a alegria daquela casa estava com eles. O Espírito de Deus estava ali. E o de casa em casa é isso, irmãos. O de casa em casa pode ser individual. Pode ser você cuidando de alguém, amando alguém, cuidando de alguém da sua família.
pregando o evangelho, amando, sem esperar nada em troca. Pode ser igual Jesus fez, mandou de 2 em 2, chama mais alguém para ir com você, não vá sozinho. Chama mais alguém para que juntos, nesse discipulado, vocês possam abençoar a vida de alguém. O de casa em casa também pode ser igual aqui, pode ser com a igreja. Você falar, a minha igreja pode estar aqui na sua casa. Se você quiser, a gente pode marcar um dia. Eu tenho certeza que mais outros irmãos vão vir aqui orar por você, vão vir abençoar a sua vida aqui. O de casa em casa, irmãos, a gente saber que o reino de Deus é um reino que se movimenta. O reino de Deus é onde você está. O reino de Deus não é feito em nenhum culto, não é feito em nenhuma liturgia. O reino de Deus é o reino que habita em nós e através de nós, amém? E vai dizer que nesse movimento de viver a partir do Espírito, eles tinham a simpatia do povo. É obviamente, irmãos, que a gente sabe que a igreja vai ser perseguida, porque os ideais de Deus é diferente dos ideais desse mundo. Nós vamos pregar o verdadeiro evangelho que é confrontador, que verdadeiramente vai acusar e vai apontar pecado. Mas a vida transformada de um cristão que vive segundo o fruto do Espírito é alegria, é bondade, é mansidão, é paz, é domínio próprio, é amor. E essas coisas que fazem parte da nossa vida, essas coisas não, desculpa, mas essas virtudes de Deus, esse fruto que só o Espírito Santo pode trazer, chamará a atenção de pessoas que não são cristãs. Verão em nós o poder do Espírito Santo de Deus, que vai além dos nossos pecados, que vai além das nossas falhas, que vai além das nossas emoções, que traz uma alegria que excede o entendimento, que traz a bondade no meio da maldade, que nos faz ser manso no meio de grandes contendas, que traz a paz, irmãos, a paz em meio às guerras, que nos faz ter domínio de nós mesmos, porque o Espírito é esse que nos fortalece, que traz vida, que traz harmonia no nosso ser, porque é o Deus que está sobre nós agora, e o amor que está acima de todas as coisas, que Deus é amor, e se Deus está em nós agora, o amor de Deus permanece em nós. Isso chamarão a atenção das pessoas que estão sem Deus, que estão nas trevas, que estão no obscuro, que estão sem vida, que estão sem esperança, que estão depressivas, ansiosas, desanimadas, porque agora a igreja de Deus é a ponte que levará outras pessoas até Jesus, que levará até o nosso Salvador. Aonde as pessoas encontrarão luz é na igreja, aonde as pessoas encontrarão paz é no meio de nós. Isso não virá porque o banquete estará cheio, não é porque nós ganhamos uma promoção, não é porque tudo vai bem, não, nós temos paz, nós temos alegria, nós somos bondosos porque o Espírito Santo de Deus foi derramado em nosso meio. E é a partir desse Deus que nós somos essa ponte onde as pessoas vão passar até encontrar o nosso Jesus, até encontrar o nosso Senhor. Porque como Ele é tudo para nós, Ele será tudo para essas pessoas também. E é através da minha vida, irmãos, e é através da vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, pessoas encontrarão Jesus, pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas, porque Deus salvou a sua igreja para que outras pessoas possam ser encontradas por Ele, em nome de Jesus, amém? Amém. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui diante da Tua presença, obrigado, Deus, por essa palavra, desses 5 versículos que tocam o meu coração, que me ensina a ser igreja, que me ensina verdadeiramente buscar aquilo que é real, aquilo que é poderoso. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, nos toma Jesus por inteiro e nos faça, Deus, crer que o Senhor é um Deus que está conosco todos os dias e que juntos, em comum, no partir do pão, nós possamos compartilhar a vida nova que o Senhor tem para todos nós, porque nós estamos vivendo em novidade de vida. Eu creio em nome de Jesus que essa igreja aqui receberá novos membros,
Eu creio em nome de Jesus que novas pessoas serão convertidas neste lugar. Eu creio que um dia esse lugar vai ficar pequeno, Deus, porque esse é o reino do Senhor, é um reino de expansão. Mas pessoas verdadeiramente transformadas, pessoas verdadeiramente amadas, pessoas verdadeiramente cuidadas. Nós não trataremos pessoas de uma forma imparcial neste lugar, Senhor. Nós viveremos uma vida em comum para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus, igreja. Você crê nisso que eu ministrei aqui nessa manhã, amém? Nós vamos louvar agora aqui, terminar. E eu quero que você coloque essas verdades na tábua do seu coração. Deus conta contigo. Olha a graça disso tudo. Deus conta contigo, amém? Em cada discipulado, em cada de casa em casa, nos nossos encontros aqui, Deus conta contigo.